Bom, muito boa tarde a todas e a todos. Temos aqui também ao nosso lado também homens. Vamos dar início a esta, não é uma reunião, foi um convite, no fundo foi uma apresentação, foi algo que muito agradecemos que a senhora Secretária de Estado, penso que da Igualdade de Espanha, Ângela Rodrigues Martínez, que pediu para conversar, no caso, comigo enquanto Presidente e que eu estendi à Subcomissão de Igualdade. Hoje foi um dia não normal, porque a votação do Orçamento de Estado, penso que sabem, não é? Não foi chumbado o Orçamento. Como tal, estamos aqui todos assim um pouco, acabou agora, mas a igualdade não para, não é? Podemos não estar neste momento nas melhores condições para falarmos, mas a igualdade, seja agora, seja daqui a 4, 5 anos, continua. Por isso, muito obrigado e por isso continuarmos a receber, porque hoje, ontem ainda tentaram perceber se iríamos ou não receber-vos e obviamente que é para nós um gosto estar convosco. Penso que, sendo uma audiência da Sra. Secretária de Estado, gostaria muito de saber o que quer de nós, o que nos quer dizer, e somos todas ouvidos. Bueno, boa tarde. Non sei, supoño que para a persona que vaya a traducirlo igual é máis fácil falar en español. Boa tarde, talvez seja preferível que eu fale em espanhol e não em galego, penso, mas a intérprete diz que a senhora secretária pode falar o que quiser. Se for galego, penso que também não haverá problema. Así, bueno, senón para mí sería estaría moi ben falar en galego, pero bueno, falarei. Era muito bom falar em galego, mas pronto, falarei em espanhol. Antes de mais, peço quase desculpa por estar aqui num dia como hoje, sabe fatal, lo siento, o sea, de verdad vengo de estar con la Secretaria de Estado acabei de estar com a senhora Secretária de Estado del gobierno portugués y bueno, pues, le trasladaba a ella lo mismo. Creo que bueno, que evidentemente no puedo hacer ninguna valoración, no me corresponde a mí hacer ninguna valoración não me corresponde a mim fazer uma avaliação do momento político que estão agora a viver. Não obstante, parece muito importante que se eu ia estar em Lisboa a ter encontros com ativistas feministas e as minhas homólogas de outra parte do mundo, não só portuguesa, porque amanhã há um encontro em que sabem que vão estar presentes muitas ministras da Igualdade e secretários de Estado da Igualdade de muitos países do mundo e pareceu-me, portanto, ser muito importante saudar-vos também por uma questão institucional, mas também por uma questão política. E não quero estender-me demasiado porque não quero alargar muito porque imagino que tenha sido um dia muito difícil para todas e portanto queria agora que descansassem mais do que tudo. Nós acreditamos que as alianças entre mulheres e sobretudo entre mulheres feministas são muito importantes. Antes de ser Secretária de Estado eu fui deputada no Congresso de Deputados em Espanha e celebramos uma comissão que originou um pacto de Estado contra a violência de género e nele estávamos de acordo todas as deputadas de todas as diferentes forças políticas, de esquerda e de direita. Penso que foi muito relevante, é um dos poucos pactos do Estado que jamais houve no nosso país, porque não existem praticamente em relação a qualquer outra matéria. Claro, eu tenho uma posição política, eu sou de um partido político, não quero dizer com isto que a ideologia não seja relevante, claro que é, e muito, mas parece-me que no que toca à igualdade, as feministas, por vezes, somos capazes de chegar a consenso. Hoje não é talvez um dia em que isso seja o mais importante, não será a primeira coisa que vos ocorre, mas pareceu-me importante transmitir-vos que possamos continuar a ter alianças entre Espanha e Portugal no que toca a este tema da igualdade. Não, tudo bem. É evidente que temos muitas matérias conjuntas nas quais trabalhar. Estava a falar com a senhora Secretária de Estado e é importante recuperar alguns projetos transfronteiriços, sobretudo no que diz respeito a tráfico, violência machista e exploração sexual, e podemos trabalhar na fronteira Espanha-Portugal sobre esse sentido. Nós somos galegas e, portanto, conhecemos muito bem esta problemática, particularmente na zona raiana, como muitas vezes as pessoas são levadas de um lado ao outro
outro da fronteira e são exploradas sexualmente. Este tráfico que existe. Mas, enfim, é uma questão menor, mas queríamos dizer que estamos à vossa disposição, não só no Governo, no Ministério da Igualdade, mas também as minhas colegas deputadas, estou convencida, e apesar de hoje não ser um dia fácil, eu não queria vos dizer tudo isto, porque nem sempre temos a oportunidade de estar noutro local e penso que é importante transmitir esta mensagem, porque respeitamos muito bem o trabalho institucional feito pelas deputadas que acreditam nos direitos das mulheres e queríamos agradecer-vos. Não quero tomar-vos mais tempo, queria só saudar-vos. Agradeço, é só para dizer que esta audição está a decorrer em direto, está a ser transmitido na Assembleia da República, na RTV, nós temos um canal da própria Assembleia. Queria-vos dizer que temos neste momento aqui representado 3 grupos parlamentares, eu sou do PST, mas estou aqui representado, sou o Presidente, temos o grupo parlamentar do PST representado pela Sra. Deputada Emília Cerqueira, o Bloco de Esquerdo representado pela Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, isto hoje não está fácil, e a Sra. Deputada do Partido Comunista Português, Alma Rivera, mas era para eles se apresentarem, não é? Alma Rivera. Eu queria vos dizer que, como disse há pouco, nós aqui na igualdade, e temos trabalhado este assunto, não existem partidos políticos na igualdade. Somos homens e mulheres que queremos efetivamente uma igualdade entre mulheres e homens. E temos nesta comissão, temos trabalhado em conjunto. Posso-vos dizer que temos feito várias conferências desde janeiro deste ano, por causa do problema do impacto do Covid nas desigualdades, em que cada grupo parlamentar organizou essas conferências. Tinha uma ideia, por exemplo, a primeira foi sobre a área do trabalho, as desigualdades era o trabalho, a segunda foi sobre a área do digital. Na área do digital também o problema da desigualdade no digital que afeta sobretudo as mulheres, e o problema do teletrabalho, por causa do Covid, que tínhamos o problema de ter efetivamente as mulheres em casa a trabalhar e a cuidar das crianças. Fizemos uma outra sobre a área da violência, fizemos uma outra sobre a área da mutilação genital feminina e cada grupo parlamentar organizou essas conferências, obviamente em conjunto com todos nós. Posso-vos dizer também que, depois já vou dar a palavra às minhas colegas, ainda há 3 ou 4 dias estive na Polónia, eu pertenço a um outro grupo aqui parlamentar, População e Desenvolvimento, onde estavam todas as deputadas a nível europeu e todas nós, da esquerda à direita, também estavam espanholas, todas nós falámos sobre isso. Nós o que queremos efetivamente é igualdade e a igualdade não tem cor. Podemos fazer de uma forma ou de outra, mas o que nós todas queremos é efetivamente que a igualdade seja um facto. Não podemos esquecer que temos, a maioria da população é constituída por mulheres, população mundial, e em Portugal somos 52%, e continuo a achar, eu não consigo perceber porque é que nos tratam como uma minoria. Nós não somos uma minoria, não sei em Espanha qual é o número, se há mais mulheres do que homens, mais mulheres, e continuamos a ser olhadas como uma minoria. Estamos menos representadas no trabalho, ganhamos menos, temos o problema das desigualdades salariais, temos o problema de lugares de topo são efetivamente preenchidos por homens, apesar de vocês terem, neste momento, para aquilo que eu percebi, têm um governo quase 50-50, não é? Entre mulheres e homens, não é o nosso caso aqui ainda, apesar de também já ser com mais mulheres, já tem mais mulheres do que habitualmente, mas o que eu vos queria chamar a atenção é que tem sido feito um esforço. Por exemplo, já temos no nosso orçamento, não sei se o vosso tem, já temos um orçamento de género, não sei se o vosso tem, em que paulatinamente vamos trabalhando nessa área. Foi algo que o Partido Social Democrata se bateu muito, desde que começou esta legislatura, sobre o orçamento de género. Aparecia apenas um artigo, um ponto no artigo, e agora já são os dados agregados por género, já está a ser trabalhado. Mas isso também, e este orçamento, supostamente, se fosse aprovado, também já abrangia outras áreas, o que faz com que nós todos possamos dizer não será ainda o melhor, mas estamos a trabalhar nesta área. E a violência é efetivamente um problema que nós temos. Mas eu acho que já falei muito e vou deixar às minhas colegas e deputadas e passaria a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira e faria por essa ordem para complementarem tudo o que tem sido feito aqui nesta área e o que é que poderíamos fazer e que vamos fazer na próxima legislatura.
Obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado da Igualdade de Espanha, minha vizinha, porque eu sou do Alto Minho e, portanto, muito da zona transfronteiriça, de uma região que eu conheço muito bem, que é a Galiza, e o restante gabinete que a acompanha. Permita-me só corrigir, eu acho que não há dias bons para se falar de igualdade. A igualdade é uma daquelas matérias que nos tem que congregar todos os dias e a luta contra todas as discriminações. Independentemente do momento político que se possa viver a nível nacional, que é o caso, hoje é um dia muito especial, até porque é o primeiro Orçamento de Estado chumbado em 44 anos, portanto, em plena democracia, portanto, não é um momento único e excepcional, mas sem embargo, dessa situação, parece-me que é muito bom que haja esta colaboração, que haja especialmente nas chamadas zonas transfronteiriças. Enquanto a Sra. Secretária de Estado estava a falar, eu lembrava-me bem das questões da prostituição, nomeadamente em Porrinho e noutras regiões ali da Galiza, muito próximas da fronteira, que temos um problema gravíssimo de tráfico de seres humanos ligados essencialmente à exploração sexual, que é a situação mais conhecida ali na zona da Galiza e do Alto Minho, com as nossas eurocidades e com toda aquela que é a administração transfronteiriça e entre Portugal e repartida entre Portugal e Espanha, que é o caso quer de Valença, quer de Vila Nova de Cerveira, quer de Monção. Portanto, temos ali uma série de eurocidades que fazem também já esta colaboração e este intercâmbio de informação e de colaboração também entre autoridades policiais quando se trata de tráfico e de crime. E permita-me também, no seguimento daquilo que disse a Sra. Presidente da Comissão, dentre os debates que nós fizemos na fase da pandemia, uma das situações que nos preocupou foi precisamente aquilo que tinha a ver com o tráfico de seres humanos, nomeadamente bastante focado não só no trabalho, mas também na exploração sexual, nas várias vertentes que temos de trabalho forçado e tendo inclusive feito alguns debates no Parlamento relacionados com a problemática do trabalho forçado, que é uma outra forma também de desigualdade e de escravatura, das novas escravaturas nas suas mais diversas acessões, e que, sem embargo, daquelas que vão sendo as posições políticas relativamente a algumas matérias de um ou outro partido, a verdade é que todos nós convergimos neste combate, bem como a violência doméstica tem estado sempre na centralidade daquelas que são as preocupações desta subcomissão. Consegue? Pronto. É que eu percebo-a bem e, portanto, nós às vezes... mas, não, sendo galega, percebe-nos bastante bem. Mas tem estado na centralidade, nomeadamente aquele que é o combate às questões da violência doméstica, bem como também aquele que é o Estatuto dos Menores e o tratamento processual dos menores que estão em ambientes de violência doméstica, mesmo eles não sendo diretamente a vítima direta, mas sendo indiretamente, sei que se pode chamar indiretamente em certas situações, mas não sendo eles o alvo, digamos assim, não deixam de ser vítimas e, portanto, houve aqui evoluções, houve uma série de agilizações em termos daquilo que é a legislação da violência doméstica, que foi aprovada, e eu não quero induzi-la em erro, mas talvez há um mês e meio, julgo que aprovámos aquilo que nós chamamos o pacote da violência doméstica, porque foi uma série de diplomas e acabaram por ser aprovados com acertos naturalmente, mas com um grande consenso em determinados pontos centrais destas matérias, bem como nós continuamos aqui com grandes avanços que se fizeram, nomeadamente em 2018, com a alteração da lei da paridade para os cargos eletivos, nomeadamente passando para a obrigatoriedade de uma representação de 40% de mulheres naqueles que são os cargos eletivos. E permita-me, não há parte mais pessoal, eu que sempre fui contra a lei da paridade, até ao dia em que fui eleita sem lei da paridade e percebi que havia um acelerador social, ou nós não conseguimos progredir com a velocidade que era necessário, porque não estávamos adaptados àquela que foi, entretanto, a qualificação e a participação das mulheres no mundo da vida pública, da política, da associativa, porque as mulheres passaram a ser muito mais formadas, muito mais qualificadas, muito mais intervenientes, o papel delas passou a ser outro e, portanto, este acelerador social foi fundamental. Eu atrevo-me a dizer que, se calhar, nenhuma de nós que estão nesta comissão estaria aqui, não houver esta lei da paridade. Portanto, e esta é que é a realidade, mas a verdade é que se fez um grande caminho e deu-se mais um passo em 2018. E esse passo também incluiu um daqueles que para mim me parece muito importante, que teve a ver com as listas também nas autarquias locais, porque não era obrigatório cumprir a paridade naqueles que eram as freguesias até 750 eleitores, o que alterou sob pena de rejeição da lista. Antes pagava-se uma pequena multa e ficava sanada a irregularidade, e a pena passou a ser rejeição da lista, se não cumprisse os critérios da paridade. E isso também alterou mesmo nos locais mais pequenos,
mesmo no território mais interior, onde se dizia que não havia mulheres, elas começaram a aparecer, e a verdade é que há mulheres e elas assim são cada vez mais parte ativa. Também se deu 2 passos importantes em momentos bem diferentes, um deles ainda na legislatura do anterior governo, que foi já se avançar na paridade quanto às sociedades anónimas e, entretanto, passou a ser obrigatória a representação também nos organismos do Estado de paridade entre mulheres e homens. Mas para além desse combate, e eu não quero monopolizar o tempo, naturalmente, para além desse combate também temos outro que também tem a ver com as questões de género, com a igualdade de género, com uma série de legislação que evoluiu no sentido de uma maior igualdade, independentemente, essencialmente, tendo a ver com orientações sexuais. Nós demos passos de gigante na legislação portuguesa, desde o casamento, à adoção, à inseminação. Portanto, há uma série de passos que têm vindo a ser dados paulatinamente, mas a um ritmo bastante acelerado, se termos em conta aquelas são as mudanças sociais que normalmente são bastante lentas, e temos dado enormes passos. Mas julgo que, independentemente desta legislatura terminar por aqui, é um trabalho sempre em progresso e permita-me, porque é aquilo que eu acredito profundamente, que o lema que nós temos que ter aqui, independentemente dos partidos políticos, é aquele que é da minha região, que é igualdade é poder ser. E, portanto, acima de tudo, temos que ter sempre esta noção que igualdade é poder ser, mais do que proclamar, exercê-la. E muito obrigada por esta recepção, que foi um momento muito interessante para mim, e obrigada. Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias. Muito obrigada, Senhora Presidente. Quero começar por saudar a Secretária de Estado da Igualdade do Estado espanhol e agradecer muito o interesse que manifestou em conversar connosco e poder partilhar connosco a sua experiência e também nós trazermos o que tem sido a nossa experiência ao longo desta legislatura. Uma das questões centrais na nossa intervenção é procurar mecanismos para reduzir a desigualdade que existe entre mulheres e homens, a desigualdade no acesso ao trabalho, no trabalho com direitos, no acesso ao salário, na conciliação da vida profissional com a vida familiar, e estas desigualdades estruturais que existem na sociedade portuguesa foram ampliadas e também foram desocultadas agora durante o contexto da pandemia, sabendo que as mulheres foram aquelas que mais perderam o salário, tiveram maior desemprego, ficaram mais em teletrabalho também, com maiores dificuldades na conciliação da vida profissional e da vida familiar, e isso foi transversal a todos os grupos socioeconómicos, ou seja, afetou todas as mulheres nos diferentes grupos. Portanto, isso é algo que nos preocupa bastante. Nós temos que ter medidas que procurem responder a esta realidade. Houve um estudo que foi publicado em que demonstra que as mulheres estão mais representadas nos trabalhos com os salários mais baixos, aqueles onde há o salário mínimo, e têm uma maior representação nesses grupos e, por isso, enfrentam maior risco de pobreza, embora muitas delas tenham salário. Também a questão de haver famílias monoparentais em que as mulheres têm a sua família a seu cargo, também é um aspecto bastante importante. E depois, quando nós olhamos para a função pública, verificamos que a diferença salarial se manifesta mais no facto das mulheres ocuparem menos cargos de poder do que os homens, e isso vai fazer com que na função pública esse seja também um fator de diferença salarial. Portanto, continuamos a ter este gap, esta diferença salarial muito marcada entre homens e mulheres, com percentagens elevadas que importa reduzir, e isso é uma das áreas de intervenção que nós temos, na qual nos temos dedicado bastante. A outra tem a ver com a violência contra as mulheres e a violência doméstica, e temos apresentado um conjunto de medidas para poder aumentar a proteção das mulheres que são alvo desta violência e também aumentar a proteção das crianças que são alvo desta violência. E sobre a violência de género, a violência machista sobre as mulheres, também temos apresentado um conjunto de propostas para
a criminalização do assédio, para trazer este debate sobre o assédio e sobre outras formas de violência sobre as mulheres para o espaço político e para o espaço público, para que a naturalização desta forma de violência seja combatida e seja discutida, ou seja, que haja uma promoção de uma discussão sobre estes temas para uma alteração cultural, mas também para que haja penas adequadas e que essas penas efetivamente sejam atribuídas e cumpridas, para que possa haver uma alteração cultural que é bastante importante que aconteça. Também temos acompanhado todo o debate que acontece em torno destas políticas, e também, só ver aqui uma coisa, eu gostava de lhe perguntar como é que tem sido o debate no Estado espanhol. Nós, quando fizemos esta discussão sobre o assédio sexual, também vimos que o Estado espanhol tinha avançado com uma lei em que o sim é lei, em que o sim é sim, não é? E gostava de saber como é que tem sido, que balanço é que faz da aplicação dessa lei, quais é que têm sido, que medidas é que têm agora para poder aprofundar a consecução dessa lei, porque muitas vezes o que nós verificamos aqui em Portugal é que existem respostas legislativas, mas depois a consecução da lei, ou seja, a concretização da lei é que falha, e isso falha, e nas conferências que nós fizemos, também isso foi um dos aspectos que foi mais destacado, que é a aplicação da lei muitas vezes impede o sucesso das mesmas, impede a proteção das mulheres que são alvo da violência. Também temos iniciativas relativas à igualdade das licenças parentais entre homens e mulheres, e também gostava de lhe perguntar como é que tem sido a aplicação das iniciativas legislativas em Espanha. E também gostava de lhe pedir para partilhar connosco como é que tem sido o balanço que faz da implementação da Lei de Prevenção e Combate da Violência Doméstica no Estado espanhol, portanto, com as medidas de proteção no trabalho, na habitação, direito ao subsídio de desemprego, prioridades da habitação, ou seja, a habitação de emergência e depois a habitação de autonomização, que é extremamente importante, os apoios sociais, que também são fundamentais para mulheres que estão nesta circunstância, que são alvo deste tipo de violência. Que balanço é que faz com as medidas que foram implementadas, e também com a segurança social, uma vez que o facto das mulheres serem colocadas em acolhimento de emergência pode levar à interrupção da sua carreira contributiva, uma vez que elas podem ter que deixar de trabalhar. Tudo isso são preocupações que nós temos, e gostávamos também de poder saber qual é que tem sido a vossa experiência para podermos partilhar. E depois há vários outros assuntos também que nós podemos conversar, e é muito importante termos esta partilha de experiências, de iniciativa legislativa e de construção destas redes de solidariedade entre parlamentares de diferentes Estados, para depois podermos ter intervenções mais robustas. Muitas vezes todos os preconceitos que decorrem do género, não é, que têm um impacto sobre as mulheres, têm de ser combatidos, têm de ser ultrapassados, e as experiências de outras parlamentares também nos podem ser bastante inspiradoras para esse trabalho. Muito obrigada. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do Partido Comunista Português. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar, antes de mais, a Sra. Secretária de Estado e a sua equipa, agradecer a disponibilidade de estarem aqui connosco, e começava por partilhar aquela que é a nossa realidade aqui em Portugal, de acordo com a análise, naturalmente, do Partido Comunista Português. A verdade é que existe uma base material muito evidente que justifica e que eterniza desigualdades que vêm sendo acumulada, não é? Mas que não têm encontrado depois políticas que a dissolvam e que procurem ultrapassá-la. As mulheres em Portugal são as maiores, quem mais depende e quem mais recebe prestações sociais. Uma dessas prestações sociais é, por exemplo, as pensões, e que são as pensões mais baixas, porque não são pensões, na maior parte, são pensões de sobrevivência, não contributivas, até porque anteriormente, há pouco tempo, tínhamos uma ditadura e, portanto, ainda resultam também dessa questão.
Depois, a disparidade ao nível do ganho, portanto, se considerarmos não só o valor do salário base, mas depois horas extraordinárias, subsídios, etc., é superior a 200 euros. Portanto, entre homens e mulheres existe uma diferença salarial muito grande. Só não existe uma diferença salarial maior em alguns sítios, porque os salários são tão baixos e tão próximos do salário mínimo que é impossível haver mais diferença, porque os homens também recebem muito pouco. Por exemplo, isto é um exemplo claro, é no Algarve, que é a zona do país em que os salários são mais baixos, devido às atividades predominantes. Essa é a zona do país em que a disparidade salarial é menor, porque os salários são tão baixos que não é possível haver grande diferença entre homens e mulheres. E, portanto, de facto, a questão salarial é uma questão fundamental para ultrapassar a desigualdade e uma situação de desfavorecimento das mulheres. Do ponto de vista da precariedade, também as mulheres estão numa situação naturalmente mais vulnerável, sobretudo pelos setores em que trabalham. Portanto, são setores particularmente precários, particularmente desvalorizados, com trabalhos de grande esforço, de grande dificuldade, de grande responsabilidade, nomeadamente tudo o que seja cuidado e saúde, em que as mulheres são a esmagadora maioria. Da mesma forma, na administração pública também temos uma predominância de mulheres e são setores que têm vindo a ser desvalorizados e, portanto, têm perdido muito ao longo do tempo. E, portanto, se formos olhar para aquilo que aconteceu com a pandemia, com a Covid, as principais afetadas, como em todo o mundo, de resto, foram as mulheres. E foram as mulheres porque correram mais riscos, porque trabalharam mais, porque foram as primeiras a ser despedidas, dada a sua situação profissional, porque são as primeiras a ir para casa para o teletrabalho e são as primeiras a ficar isoladas e por aí fora. E, portanto, depois estão mais sujeitas a situações de violência, de machismo, etc. Portanto, a representação das mulheres, a representação política neste contexto é de facto complexa, porque nós temos as mulheres com esta base material, depois com uma questão cultural, não é? Uma superestrutura de moral coletiva e de valores coletivos que não evolui da forma desejável e, portanto, continua a fazer recair a dupla jornada de trabalho sobre as mulheres, que continuam a chegar a casa e ainda ter que fazer tudo o resto. E, portanto, ainda não estamos a alcançar essa divisão de tarefas de forma equitativa. Portanto, naturalmente, uma situação de vulnerabilidade social, de pobreza, muitas vezes, em que 1/3 dos trabalhadores em Portugal é pobre, faz com que estas mulheres não tenham condições efetivas para participar na vida cívica, na vida política. E, portanto, a nós não nos descansa que no Parlamento haja mulheres, porque também foi um Parlamento que tinha a maioria de mulheres, foi o Parlamento que tinha mais mulheres, que fez retrocessos no aborto, que fez retrocessos no abono de família para as crianças. Portanto, foi um Parlamento muito feminino que tomou decisões muito negativas quando tínhamos um governo do PSD e do CDS. E, portanto, isso não nos descansa de forma nenhuma. Depois, ainda uma questão sobre a violência doméstica. A violência doméstica tem uma dimensão esmagadora em Portugal. Radica, lá está, numa situação de maior dependência e vulnerabilidade, mas apoia-se naturalmente na toda a base cultural e todo o caldo moral que nasce desta base material. E encontramos várias dificuldades. Uma é, efetivamente, a independência. Um casal em Portugal que se queira separar terá sempre de pensar quem é que vai viver para a casa dos pais, porque não tem dinheiro para pagar uma renda sozinha. Uma mulher com um salário, mesmo que seja acima da média, mesmo que seja um salário de 700, 800 euros, não vai conseguir pagar uma casa sozinha e todos os outros custos. E, portanto, fica por aí constrangida. Por outro lado, existem também dificuldades do ponto de vista da sinalização da ajuda, porque essa sinalização é feita através dos serviços de saúde, é feita, por exemplo, através da escola, através das crianças e, portanto, havendo naturalmente menos espaço e menos meios nessas áreas, isso tem-se refletido também na dificuldade de ajuda. E depois há uma questão aqui transversal, que é a questão dos serviços que dão resposta.
Se os tribunais não têm capacidade de dar resposta aos casos, se a polícia não tem capacidade de dar resposta aos casos, se o Ministério Público não tem capacidade de dar andamento aos casos, as coisas naturalmente complexificam-se. E as mulheres, por medo, muitas vezes, das consequências, acabam por desistir das queixas. E para terminar, Sra. Presidente, se me permite, ainda a questão da prostituição. Portugal não tem uma política de combate à prostituição. Portugal não tem uma política de combate à exploração na prostituição, inscreve sucessivamente ideias, mas depois, do ponto de vista objetivo, não tem qualquer tipo de consequência. Vou dar um exemplo. No Orçamento de Estado passado, portanto, há um ano atrás, colocava-se um programa de apoio para as mulheres, programas de saída para as mulheres em situação de prostituição. Um ano depois, esse orçamento deixou de estar em vigor, agora não está nenhum, não é? Quer dizer, volta a estar em duodécimos, mas pronto, e não há nada. Isso não foi concretizado. Isso não foi concretizado de forma nenhuma. E, portanto, não há vontade. Há até vontade de avançar para, por exemplo, para a regulamentação e, neste caso, para a legalização do proxenetismo, do lenocínio. E esse é um perigo muito grande num país em que passa muito tráfico de seres humanos. E nós temos que ter atenção a isto e tem que ser uma prioridade no nosso país. Portanto, esta é a partilha que queria vos deixar e esperar que tenha sido elucidativo sobre a situação feminina neste momento. Obrigada, Sra. Deputada, mas já que meteu o PSD aqui, sendo eu deputada do PSD e Presidente, dizendo que houve aqui uma inversão na lei do aborto, eu quero dizer que, dados de 2015, dizes assim, PSD e CDS aprovam alterações à lei do aborto. A maioria pretende melhorar as condições, Sra. Deputada, condições em que a mulher toma a decisão de interromper a gravidez. Explica, na altura o deputado, na prática passada, passa a ser obrigatório o aconselhamento psicológico. Muitas vezes as mulheres estão sozinhas, estão desesperadas e é bom que alguém fale com elas. E social antes do aborto e uma consulta de planeamento familiar depois da interrupção, porque muitas vezes a interrupção é feita e elas eram completamente abandonadas à sua sorte. E aqui há um aconselhamento. Por isso, eu acho que nós não devemos entrar por esses campos. Podemos ter, como eu disse, políticas diferentes. Agora, em matéria de igualdade, não houve retrocessos. Até hoje, que eu saiba, não houve retrocessos. Estou muito preocupada com países que têm retrocessos. Eu estive agora na Polónia e, neste momento, temos 5 cidades que são free de LGBT. Isto é, as pessoas LGBT, as pessoas com orientação sexual, não são livres de estar nas suas cidades, nas suas casas. Isso é que me preocupa. E penso que falar que houve um retrocesso com um governo do PSD, como sabe, fomos nós, governo do PSD, que tivemos a Troika, e as pensões, tive-se muito cuidado com as pensões. Mas eu acho que não vamos aqui discutir política, porque eu disse logo de início que não iríamos, íamos tentar ver o que é que está a ser feito. E o que está a ser feito, e que somos todos de um partido, e até hoje o que nós temos feito é tentar aumentar, fazer com que a igualdade efetivamente seja feita independentemente dos partidos. Podemos achar que fazíamos melhor ou pior, mas aqui nesta subcomissão, e já ouvimos várias vezes a Sra. Secretária de Estado e outras, temos apoiado nas medidas e ajudado a que elas sejam efetivamente concretizadas. Já agora, só para dizer, em Portugal, penso que também tem, em Espanha, temos os planos de igualdade, que são colocados em várias empresas, tem sido algo que efetivamente tem corrido, pelo menos nas empresas que têm algum domínio do Estado, efetivamente isso está a ser feito. Eu posso dizer que, enquanto também mulher sindicalista, também pertenço a uma confederação sindical, até nós temos trabalhado esse aspecto com as empresas. Por isso, o que eu lhe queria dizer isto é sempre importante haver este debate, mas era importante que percebessem que nesta subcomissão, havendo muitas vezes, como aqui já aconteceu, ideias que poderíamos fazer muito mais ou que aquele não fez tão bem, a igualdade em Portugal ainda precisa de mais passos e eu considero que só existe igualdade quando tivermos 50-50 entre homens e mulheres, mas se calhar o mais real seria 52-49.
49 ou 48, porque se nós somos 52, eu já ia para, mas o 50-50. Eu acho que agora era bom, se não... Obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que nenhuma de nós se lembrou, e acho que era importante dar nota também, que foram também, entretanto, realizados, e estão neste momento a decorrer em todo o país, os chamados planos municipais para a igualdade, que são as autarquias locais que elas próprias, localmente, em cada Câmara Municipal, os alcaides e os vereadores e os executivos municipais que estão a criar os planos municipais para a igualdade. Isto é uma matéria territorial que todos os concelhos, neste momento, temos uma cobertura muitíssimo grande, não vou neste momento dizer total, porque posso cometer aqui algum lapso, mas está a esmagadora maioria dos nossos concelhos neste momento já têm os seus planos municipais para a igualdade, que têm a ver precisamente com as políticas de igualdade e que parece-me que não tínhamos referido, parece-me que é bastante importante a nota dos planos municipais para a igualdade. Agora, Senhora Secretária de Estado. Gracias. A verdade é que é um prazer escutar. A verdade é que é um prazer ouvir-vos. Que pena ser um dia como hoje. Porque eu penso que aqui há um debate político que também tem que ver com o debate político que agora estava a decorrer. E certamente isto vai ser mais duro nas próximas semanas. A comunicação, enfim, faz parte também da campanha eleitoral, claro. Nós, da Comissão de Igualdade no Congresso em Espanha, tínhamos que era a comissão mais política e mais ideológica, porque eu penso que nela temos um debate mais profundo sobre a forma como deve ser a ordem social das coisas. Na verdade, o feminismo é uma reflexão muito profunda sobre o aspecto económico, social e como deve ser a ordem social para que não existam desigualdades. Para mim, é a visão mais completa que politicamente podemos ter de como as coisas devem ser. Então, encantaría-me poder discutir sobre cada unha das cousas que tedes planteado agora. Creo que non é o lugar, pero sí que me gustaría que quedáramos en contacto. No entanto, eu gostaria de que nos mantivéssemos em contacto, porque eu penso que há algumas coisas que nós podemos colaborar mais estreitamente uns com as outras. Por exemplo, nos projetos de lei. A esse respeito, eu penso que talvez possamos discutir a respeito de coisas mais concretas. A primeira é que eu sí que creo que existe a política e os partidos na igualdade. Non é por discrepar coa presidenta, pero sí que creo por unha cuestión. Vou poñer un exemplo práctico. En España, este é o segundo Ministerio de Igualdade que existe na história da democracia. As políticas de igualdade sempre ocuparon un lugar moito menos relevante. Antes había secretarias de Estado, ou son secretaria de Estado, pero teño por enriba a ministra. Eu creo que o simple feito de poñer ao máis alto nível as políticas de igualdade, isto já fala do lugar que ocupa para o governo. O Ministério Anterior de Igualdade, ministerio que puxo o Partido Socialista no ano 2010, criado pelo Partido Socialista em 2008-2010. Enfim, 2008-2010. Caeu na primeira crise financeira. Digamos que a primeira cousa que caeu foi o Ministerio de Igualdade. Foi o Ministério de Igualdade. Había un debate social tremendo sobre se era necesario ou era preciso invertir nese momento en políticas de igualdade. Investir nesse momento nas políticas de igualdade. Creouse unha opinión pública na que se dicía que claramente non se podía invertir en políticas de igualdade. Nós temos este mesmo debate agora mesmo en España. Nós agora temos este debate em Espanha. Mas a decisión que se tomou no goberno foi a contraria. Tomou foi exatamente o contrário. Foi justamente face a uma crise, pós-Covid, pós-pandemia, o que nós temos que fazer é investir muitíssimo mais em políticas de igualdade. A saída para precisamente as mulleres que son as que lle están sobretudo as poñendo mulheres, o rostro que da são aquelas que estão a cara a esas consecuencias da crisis da Covid, que non solamente son sanitarias, senón tamén que son e as consequências não só sanitárias, mas sociais e de todo outro tipo. Claro que importa. E com isto, quer dizer, é claro que importa. Claro que importa. Nos fai 20 anos en España tiñamos dedicados ás políticas de igualdade 66 millóns de euros. 66 millóns de euros para estas políticas de igualdade. E hoje, aliás, ontem, eu estive no Congresso a defender a nossa proposta de orçamento para o próximo ano, que também está agora a ser debatida em Espanha. Temos uma semana política também muito intensa. E são 525 milhões de euros. Portanto, esta diferença de mais de 400 milhões de euros mostra como as políticas de igualdade ocuparam um lugar central neste debate.
para mí fue porque muchas das feministas que había en España con distintos signos políticos, iso eu acepto, non? Había feministas de todo tipo, incluso feministas liberais, mesmo políticas liberais, cada vez feministas asumiron liberais, con máis intensidade mas todas que assumiram había que com mais aspirar intensidade a que era ocupar preciso espaços de aspirar poder. O sea, que a non ocupar solamente espaços de valía poder. con Não sinalar era e facer grandes suficiente com a reflexións, sinalização senón que había que fazer estar nos reflexões, mas espaços era nos que se preciso tomaban estar as nos decisións máis espaços onde importantes. tomavam as E decisões iso pasaba por estar no importantes. Congreso, por E para ser tal é deputada, preciso estar no Congresso, que era iso preciso termos sinala o deputadas. problema que comentaba a compañera do Partido Comunista, non? Que eu creo que é grave, non todas as mulleres podemos participar na política do mesmo xeito. Por qué? Porque cando son as horas das asambleas ou de tomar decisións cos compañeros, normalmente tes que cuidar da tua crianza, tes que ir a casa, limpar, e non podes participar na política do mesmo xeito. Outras tarefas outro traballo precario que non te permite traballar da política do mesmo xeito. Estar na política no mesmo momento. Isto é uma realidade. No entanto, é importantísimo e gustaríame moito escoitar como cidadá española que este debate sobre feminismo e sobre que lugar deben ocupar as políticas feministas tamén sexa un debate electoral en Portugal nos próximos meses. Eu digo con todo respeto, eu digo como debate que também tem lugar aqui em Portugal. no meu país. Eu digo isto em creo que relação à minha posição no meu país, porque eu penso que isto é muito importante na Espanha. E mesmo cresceu tanto que a direita teve que se posicionar sobre esta questão. E então ninguém entenderia que as políticas de igualdade não ocupassem um lugar central no governo. Creo que iso non ten marcha atrás, salvo que sexa a extrema-direita ocupa un lugar no governo. Volta atrás, exceto se a extrema-direita tomar um lugar no governo. Isto é agora um debate que está em cima da mesa. As alianzas entre mulleres e as alianças entre mulheres, todos os partidos políticos devemos evitar. E por isso, a primeira coisa que dizer, eu quero valorar esta questão, porque é relevante, que é importante ter alianças entre mulheres para além das posições políticas e ideológicas que nós possamos defender. Isto por uma questão, e agora já termino, todas as mulheres, independentemente daquilo que vamos votar, sofremos violências machistas. Muitas mulheres que votam à direita têm também necessidade de fazer abortos, sofreram discriminação pelo facto de ser mulheres, e por essa razão eu penso que o feminismo também tem que ser para elas. É um debate muito mais complexo que isto, não? É um debate muito mais complexo do que isto, mas queria deixar esta reflexão. O debate que se produciu en España coa Lei de Liberdade Sexual, que entendo que sobre a Lei de Liberdade Sexual. Entendí moi mal a traducción, estabas falando, non, desa lei pola cuestión da agresión sexual e o acoso sexual, asedio sexual, dicides vos, asedio. Bueno, está tramitándose agora mesmo no Parlamento, acaba de chegar a lei ao Parlamento, porque foi unha lei que fixemos según chegamos ao goberno. Nos chegamos ao goberno en xaneiro de 2020, un mes despois foi a pandemia, xusto a semana que comenzou o estado de alarma en España, estábamos encerradas en casa, foi a semana que levamos o proxecto de lei de liberdade sexual ao Consello de Ministros, no Conselho de Ministros, portanto, bueno, pues foi unha lei que se retrasou un pouco, foi uma lei que ficou um pouco atrasada. Está habendo un debate terrible que ten que ver sobre que tem que ver que di a dereita, a extrema dereita, non? Porque non é a cuestión de dereita, é a extrema dereita. Non é direita, é a extrema direita. A ver se van ter que firmar un contrato para poder ter relacións sexuais. Para poder ter relações sexuais? Será que é preciso descarregar uma aplicação no telemóvel em que diz sim, eu quero ter relações sexuais? E se está ridiculizando moitísimo este tipo de posición. E está a ridicularizar-se este tipo de posicionamento. En realidade, a introducción do consentimento no Código Penal é unha cuestión que sinala o Convenio de Estambul, que temos ratificado todos os países. Estamos já na Convenção de Istambul, que está ratificado por todos os países que fazemos parte da União. Eu creo que o cambio ten que ser moito máis profundo, que a mudança tem que ser muito mais profunda, é un cambio que ten que ver com o Código Penal, a estrutura cultural, mudança que tem que ver com a estrutura cultural, que é afinal a cultura de violación que fai que os homens, que faz com que os homens, certos homens consideram que as mulheres são objetos sexuais e que estão à sua disposição. Por isso para nós essa lei tem medidas no âmbito penal, mas sobretudo o mais importante são medidas no âmbito preventivo, sensibilização, no âmbito social, muita educação sexual, porque estamos convencidas de que essa é a melhor ferramenta para poder mudar e evitar essa violência sexual mais tarde, e essa é a parte que mais nos custa implementar. E o que estamos a fazer através dos fundos europeus é tentar abrir centros de crise para poder atender todas as vítimas de violência sexual, um centro de crise por província, portanto teríamos 53
em Espanha, e pensamos que isso é fundamental. Mas tem que ser serviços públicos. Tal como se estás doente, vais ao hospital, se sofres uma violência machista, tens que ir a um centro público que te possa ajudar na situação que estás a viver. E para isso temos que incluir também os filhos, os meninos e as meninas, os adolescentes, porque quando há uma violência machista é como a Wi-Fi, é como o Wi-Fi. Se o pai bate na mãe, este pai não vai ser um bom pai. E, portanto, não pode continuar a ser... Não pode continuar com a paternidade desta forma, é preciso mudar coisas. Por último, sobre o tema dos finalmente, permisos, em relação à questão das autorizações... Como se dice permisos? No, sobre... não, parece-me que não é esta a palavra. De maternidade e paternidade, licença? A licença de paternidade, de maternidade. Pues os permisos. Então, em relação às licenças... Nós em Espanha agora mesmo temos 4 meses. Nós agora temos uma licença de 4 meses para cada pai, para cada progenitor, 4 para o pai, 4 para a mãe. Não são transferíveis. Ou seja, obrigatoriamente têm que os dois usufruí-los e não transmitir os meses de uns para os outros. Porque o que acontecia era que muitas vezes as mulheres ficavam com as semanas dos homens e, portanto, não era uma medida que servisse para aprofundar a igualdade. Para os próximos e meses, o que nós temos aprovar uma lei de família é aprovar uma lei de família que tem muitas medidas neste sentido e uma das medidas é ampliar para 6 meses estas licenças para os dois progenitores. Esta é uma das medidas e, além disso, um cheque para as famílias. Como que assinalabas ti, para todas as famílias que tenham nenos pequenos, isto para todas as famílias que tenham filhos pequenos, um cheque de apoio também neste contexto da pandemia para ajudar as famílias. São medidas que, quando não ocorrem, é por falta de vontade política, porque há umas que são muito mais ideológicas, mas, por exemplo, apoio às famílias, nós dizemos sempre, eu sou feminista, eu sou de esquerda, mas é preciso reivindicar também a defesa das famílias, todas as famílias. Lesbiana, teño moza, quero dicir que eu cando teña fillos estarei cunha muller, non estarei cun home, entón, bueno, eu creo que hai que mulher e non com homem, mas é preciso defender todas esa defensa da familia non pode ser somente unha cousa que esa família non seja só quen sempre defendeu a familia, non? Un património de quem sempre defendeu a família, que é um discurso mais patriarcal. Nós, feministas, também temos que defender isto. E, sobretudo, o Estado tem um papel fundamental na proteção de todas as mulheres que sempre asumiram situações familiares e proteger as mulheres que sempre assumiram a tarefa de cuidar da família, cuidavam dos filhos, das pessoas idosas doentes, etc. Enfim, estas questões podiam ser aqui debatidas eternamente, não vou dizer mais. Queria dizer que é muito interessante ouvir-vos. O debate entre vocês é muito interessante, eu adoro os debates parlamentares e penso que quanto mais feminismo existe num Parlamento, melhor é a sociedade. Portanto, espero que na próxima legislatura também haja muito feminismo. Desejo muita sorte a todos, coragem e que há sempre esperança, portanto, coragem. Eu não sou bem direita, calma. Uma sindicalista nunca é direita. Bom, nós somos de partidos social-democrata. Eu não sou direita, sou social-democrata. Eu quero agradecer imenso o estar aqui connosco. Já percebeu que somos uma equipa muito boa. Espero que nos possamos manter na próxima legislatura, as que estão aqui e as que não puderam estar presentes. Temos estes debates, isto agora ficaríamos aqui a conversar. Muitos parabéns pelos 4 meses para o pai e para a mãe. Eu penso que é por aí que começa a igualdade, pelo menos no trabalho. Quando o empregador olhar para uma mulher e para um homem, sabe que vai escolher o melhor e não aquele que vai ficar com o filho ou com a filha. Nós ainda não chegámos aí, estamos também a trabalhar para isso, mas muitos parabéns e isso da família, efetivamente, a família alargada, o conceito de família é extremamente importante e vocês estão a dar passos, sendo assim, e vou estar com o vosso primeiro-ministro agora em Reykjavik, e vou ver se consigo falar com ele um pouquinho sobre isso também. Está bem? Muito obrigado. E estaremos sempre disponíveis para trocar até informação. Muito obrigada a todas. Muito obrigada.